Faz 2 meses que notei minha mãe triste, mas meu pai estava de bem com a vida sem se importar com ela. Quando perguntei, ela me disse o que estava acontecendo e eu chorei. As palavras dela pairaram no ar da sala, pesadas e cortantes como cacos de vidro. Um zumbido agudo começou no meu ouvido, abafando o som do relógio antigo na parede. O tic-tac que sempre tinha me trazido uma sensação de paz, de lar. Agora, cada batida era um martelo contra a minha cabeça. Minha boca ficou seca, a língua parecia um pedaço de lixa. Eu olhava para o rosto da minha mãe, Caridade, e vi os sulcos de dor ao redor de seus olhos, a forma como os lábios tremiam antes que ela conseguisse formar a última palavra, o nome que destruiu meu mundo. Marcela. Não, foi a única coisa que consegui sussurrar. O som saiu arranhado, fraco. Não, mãe, você deve ter se enganado. A Marcela, ela é minha melhor amiga. Minha mãe não respondeu, apenas me estendeu o celular, a mão tremendo tanto que a tela balançava. A imagem estava ali, nítida e cruel. Meu pai, Suzano, com um braço em volta da cintura de Marcela, o sorriso dele largo e despreocupado, o mesmo sorriso que ele dava nas fotos de família. Eles estavam em um restaurante que eu reconheci, um lugarzinho caro que minha mãe sempre quis ir no aniversário de casamento deles, mas ele sempre dizia que era melhor economizar. Na foto, ele beijava a bochecha dela e Marcela olhava para a câmera com um ar de triunfo, um brilho nos olhos que eu conhecia bem. Era o mesmo brilho que ela tinha quando ganhava um jogo de cartas ou conseguia a melhor nota, o brilho da vitória. Uma onda de náusea subiu pela minha garganta. Eu empurrei o celular de volta para ela como se o aparelho estivesse queimando. As lágrimas que eu vinha segurando há 2 meses, desde que notei a primeira sombra no olhar da minha mãe, finalmente vieram. Elas não caíam em silêncio. Escapavam com uns soluços rasgados que doíam no peito. Caí de joelhos no tapete felpudo, o mesmo tapete onde Marcela e eu deitamos tantas vezes para ver filmes e compartilhar segredos. Segredos. Que piada de mau gosto. Filha, por favor, se acalme. Minha mãe pediu, sua voz embargada. Ela se ajoelhou na minha frente, mas parecia tão frágil que eu tive medo que fosse se quebrar. Como, mãe? Como eu vou me acalmar? Eu gritei, a voz ecoando na sala silenciosa. Ele não tá só traindo você, ele tá fazendo isso com a minha amiga. A garota que comia na nossa mesa, que dormia no quarto ao lado, a garota para quem eu contei que estava preocupada com você. Preocupada porque você andava triste. E ela me abraçava e dizia que ia ficar tudo bem. A imagem de Marcela me consolando, com a mão nas minhas costas, me dizendo para ter paciência com as fases dos casamentos, me atingiu com a força de um soco. Ela sabia. O tempo todo ela sabia que a fase do casamento dos meus pais era ela. A hipocrisia era tão absurda, tão venenosa, que eu tive vontade de vomitar. Minha mãe me puxou para um abraço. O corpo dela era magro e trêmulo, mas o abraço dela ainda era meu porto seguro. Eu me agarrei a ela, molhando seu ombro com minhas lágrimas de raiva e traição. Por 2 meses, eu tinha observado a luz dela se apagar. Caridade, a mulher que dava nome à sua principal virtude, que encontrava alegria nas pequenas coisas, que cuidava das suas plantas com um carinho que parecia fazer as flores desabrocharem mais rápido. Essa mulher tinha desaparecido. Ela parou de cozinhar os pratos elaborados que meu pai tanto gostava, parou de ouvir suas músicas animadas pela manhã, passava horas sentada na poltrona, olhando para o nada. E meu pai estava no auge da vida dele. Chegava em casa cantarolando, trazia flores que não eram para minha mãe, dizia que eram para alegrar a casa. Comprou roupas novas, um perfume mais forte, começou a fazer academia. Eu, na minha inocência, pensei que ele estava tentando animá-la, tentando reacender uma chama. Mal sabia eu que ele estava acendendo uma fogueira em outro lugar e usando as cinzas do nosso lar para isso. Como você descobriu? Eu perguntei, a voz abafada contra o seu ombro. Ela se afastou um pouco, o suficiente para me olhar nos olhos. Seu rosto estava devastado,
Mas havia uma estranha calma em sua expressão. A calma de quem já passou pelo pior da tempestade e agora só observa os destroços. Ele deixou o computador do escritório aberto no outro dia. Eu fui levar um café para ele e ele não estava na sala. Tinha uma conversa aberta. As fotos, os planos. Eles foram para a praia no fim de semana que ele disse que tinha uma conferência em outra cidade. A conferência. Lembro-me perfeitamente. Ele até trouxe um chaveirinho de lembrança para mim. Provavelmente Marcela o ajudou a escolher. O pensamento me revirou o estômago. E a Marcela, ela trabalha para vocês. Ela é secretária na empresa, eu disse, a ficha caindo lentamente, cada peça se encaixando para formar uma imagem monstruosa. Ela via você todos os dias, mãe. Ela te dava bom dia, perguntava como você estava. Ela me trazia chá, filha. Minha mãe completou com um sorriso sem humor, um rasgo de dor em seus lábios. Dizia que era para me acalmar. Chá de camomila. A raiva dentro de mim começou a queimar as lágrimas, secando-as em sua fonte. A tristeza estava se transformando em outra coisa. Algo mais duro, mais afiado. Era uma fúria fria, calculista. A traição do meu pai era uma facada no coração da nossa família. Mas a de Marcela? A dela era pior. Era a facada de alguém que te abraça enquanto enfia a lâmina nas suas costas. Ela não era apenas a outra. Ela era uma infiltrada, uma traidora da pior espécie, que usou a minha confiança e o seu acesso à nossa vida para destruir tudo. O que você vai fazer? Perguntei, minha voz agora firme. Minha mãe balançou a cabeça, suspirando. Eu não sei, querida. Eu não sei. Metade de tudo que temos está no nome dele. A empresa foi construída pelos dois. Se eu me separar, ele vai lutar com unhas e dentes. E você vai deixar ele ficar com ela? Depois de tudo isso? Vai deixar aquela oportunista sentar no seu lugar? A indignação na minha voz era palpável. Eu só estou cansada, filha. Tão cansada de lutar. Eu me levantei. Meus joelhos doíam de ficar no chão, mas era uma dor física, bem-vinda, que me distraía da dor interna. Andei até a janela e olhei para o jardim que ela cuidava com tanto esmero. As fosas estavam murchas. Ela não as regava há semanas. A negligência era um sintoma visível da sua dor invisível. Naquele momento, uma decisão se formou dentro de mim. Minha mãe podia estar cansada, mas eu não. Eu estava cheia de uma energia terrível e recém-descoberta. Se meu pai queria jogar sujo e se Marcela pensava que podia sair ilesa depois de destruir a minha mãe e zombar da minha amizade, ambos estavam redondamente enganados. Eles não conheciam a filha que Caridade criou. Eles não sabiam que a tranquilidade que herdei dela vinha acompanhada da teimosia e da fúria que eu herdei do meu pai. E eu usaria cada grama dessa fúria contra eles. Virei-me para minha mãe, o rosto seco e os olhos ardendo. Você pode estar cansada, mãe, mas eu estou apenas começando. Ele não vai sair por cima disso. E ela vai se arrepender do dia em que atendeu um telefonema meu e me chamou de amiga. Minha mãe me olhou e pela primeira vez em meses vi algo além da tristeza nos seus olhos. Era um vislumbre de medo, talvez, mas também uma faísca de esperança. Ela não disse nada. Não precisava. Eu sabia o que tinha que fazer. A guerra não tinha sido declarada oficialmente, mas na minha cabeça, as trombetas já haviam soado. A fúria é um combustível poderoso. Ela me manteve acordada a noite inteira, planejando cada palavra, cada gesto. Eu não ia explodir, não ia gritar. O escândalo era a arma dos fracos, e eu precisava ser forte, precisava ser cirúrgica. A raiva que borbulhava em mim se assentou, transformando-se num bloco de gelo no meu estômago. Eu esperaria o momento certo, o lugar certo. E o lugar certo era o território dele, a empresa. Cheguei no dia seguinte sem avisar. Passei pela recepção e vi Marcela ao telefone, rindo de algo que o interlocutor dizia. Seu cabelo estava impecável, a maquiagem perfeita. Ela usava um colar novo, um pequeno pingente de ouro que eu nunca tinha visto. Meu estômago se revirou, mas mantive o rosto impassível.
Quando ela me viu, seu sorriso vacilou por uma fração de segundo. Amiga, que surpresa! Veio visitar seu pai? Ela disse, a voz falsamente animada, levantando-se para me dar um abraço. Recuei um passo, um movimento sutil, mas que a fez parar no meio do caminho. Seu sorriso desapareceu, substituído por uma expressão confusa. Eu sei de tudo, Marcela. Falei a voz baixa, quase um sussurro, mas carregada de tanto veneno que a via empalidecer. Não esperei uma resposta. Passei por ela como se fosse um móvel e bati na porta do escritório do meu pai, antes de entrar. Suzana estava ao telefone, de costas para a porta, olhando pela janela panorâmica que dava vista para a cidade. Ele parecia relaxado, poderoso. Não se preocupe com isso, meu bem. Eu resolvo. Apenas escolha o que você quer. Sim, o mais caro. Você merece. Ele dizia, a voz melosa. Bati a porta com força. Ele se virou, assustado, e quando me viu, desligou o telefone rapidamente, forçando um sorriso. Filha, que bom ver você. Aconteceu alguma coisa? Caminhei lentamente até a sua mesa de mogno. A mesma mesa onde, quando criança, eu me sentava para desenhar enquanto ele trabalhava. Coloquei as palmas das mãos sobre a madeira fria e o encarei. O perfume caro que ele estava usando impregnava o ar. O mesmo cheiro que eu sentira no casaco dele na noite anterior. O cheiro da traição. Aconteceu, pai. Aconteceu que você destruiu a nossa família. Aconteceu que a mamãe não sai da cama há dias. Aconteceu que você está tendo um caso com a minha melhor amiga. As palavras saíram como pedras. Seu sorriso murchou. Ele tentou parecer ofendido, indignado, mas seus olhos o traíram. Vi o pânico dançar nas pupilas. Do que você está falando? Sua mãe andou enchendo sua cabeça com bobagens? Ela anda tão negativa ultimamente. Ele começou, tentando a tática da manipulação. Eu ri. Um riso seco, sem alegria. Não coloque a culpa nela. Eu vi as fotos. Eu ouvi a sua ligação agora mesmo. Escolha o mais caro. Você merece. Era para ela, não era? Para Marcela. O que foi, pai? Um presentinho para compensar o estresse de ter que fingir que se importa com a minha mãe? Ele ficou em silêncio. Passou a mão pelo cabelo, um gesto de nervosismo que eu conhecia bem. A máscara de homem de negócios confiante estava se quebrando. Olha, filha, é complicado. Você não entende. Complicado? Eu quase gritei, mas me controlei. Mantive a voz baixa e cortante. Não, pai. É bem simples. Você é um homem de 50 anos que está tendo uma crise de meia-idade e decidiu que a melhor forma de lidar com isso é trocando a mulher que construiu esse império com você por uma garota que tem idade para ser sua filha. Uma garota que eu chamei de amiga. Não fale assim da Marcela. Ele explodiu, abandonando a farsa. Ela me faz feliz, coisa que sua mãe não faz há anos. Ela só sabe reclamar, viver no passado. Eu queria viver, e a Marcela, ela me dá vida. Vida? Ou ela te dá a ilusão de que você ainda é jovem e desejado? E que vida é essa que você está dando para ela? Hein? Com que dinheiro você está bancando essa felicidade toda? Meus olhos percorreram o escritório, a decoração nova, o computador de última geração. Lembrei-me do colar dela. A empresa vai bem, não é? Tão bem que o senhor pode se dar o luxo de comprar presentes caros, fazer viagens de fim de semana, pagar jantares em restaurantes que a sua esposa sempre sonhou em ir? Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços, adotando uma postura defensiva. Agora que a verdade estava na mesa, ele não via mais motivo para fingir. A crueldade no seu rosto era algo que eu nunca tinha visto antes. O dinheiro é meu. Eu trabalho duro por ele. O dinheiro é da empresa, eu o corrigi. E a mamãe é sua sócia. Metade de tudo isso aqui, gesticulei para a sala, é dela. Você está usando o dinheiro dela para bancar sua amante? Um sorriso cínico brotou em seus lábios. Sua mãe que prove. E já que estamos colocando as cartas na mesa, pode dizer a ela para procurar um advogado. Eu quero o divórcio. Agora que você sabe, não tem mais sentido continuar com essa farsa.
Eu quero ser feliz, e a caridade virou um peso na minha vida. A palavra peso me atingiu com força física. Ele falou da minha mãe, da mulher que dedicou 30 anos da vida a ele, a essa empresa, como se ela fosse um objeto descartável. A frieza com que ele descartava o casamento, a família, tudo, em nome dessa paixão avassaladora e patética, era monstruosa. Você não vai se livrar dela tão fácil, eu disse, minha voz tremendo de raiva. Ela tem direitos. Direitos? Ele riu, levantando-se e caminhando até a janela. Eu tenho os melhores advogados. No final, ela vai sair com o que a lei manda, e nada mais. Eu vou recomeçar minha vida com a Marcela. E você vai ter que se acostumar com a ideia. Ele me deu as costas olhando para a cidade lá embaixo como um rei em seu castelo. A arrogância dele era sufocante. Ele realmente acreditava que ia vencer, que ia sair por cima, com o dinheiro e com a amante, deixando minha mãe com as migalhas? Naquele momento, eu soube que a briga seria mais feia do que eu imaginava. Não se tratava mais apenas de uma traição emocional. Era uma guerra financeira. Ele estava disposto a usar o poder e o dinheiro que construiu com a minha mãe para esmagá-la. E Marcela, a secretária oportunista, estava ali, no centro de tudo, se beneficiando da ruína da nossa família. Saí do escritório dele sem dizer mais nada. Meu coração batia descompassado, uma mistura de dor, raiva e um medo terrível. Mas, por baixo de tudo isso, a chama da minha determinação ardia mais forte. Ele me deu o que eu precisava. A confirmação de que ele era um canalha e a certeza de que estava gastando o dinheiro da empresa com ela. Passei novamente pela mesa de Marcela. Ela estava digitando furiosamente sem levantar os olhos. A covardia dela era tão desprezível quanto a arrogância dele. Aproveite enquanto pode, Marcela, porque eu vou fazer da sua vida um inferno. Ela finalmente me olhou, os olhos arregalados de medo. Eu não esperei resposta. Saí daquele prédio com um único propósito em mente: desmascarar os dois. Ele queria uma guerra? Ele teria. Mas ele se esqueceu de um detalhe importante. Eu conheci o campo de batalha. Eu cresci dentro daquela empresa. E eu sabia que, em algum lugar, nos números, nas contas, nos registros, Marcela e meu pai tinham deixado um rastro, e eu ia encontrá-lo. A vingança não é um prato que se come frio. É um quebra-cabeça que se monta no escuro, peça por peça, até que a imagem final se revele sob a luz. Minha primeira peça era o acesso. Eu não entendia de contabilidade, mas conhecia pessoas. E a pessoa mais leal à minha mãe dentro daquela empresa era o Sr. Afonso, o contador-chefe. Um homem que trabalhou com meus pais desde que a empresa era apenas uma sala com 2 mesas. Ele viu minha mãe virar noites, grávida de mim, conferindo notas fiscais. A lealdade dele era a ela, não ao cargo do meu pai. Marquei um café com ele longe do escritório, em uma padaria antiga no centro da cidade. Ele chegou com o rosto preocupado, os olhos pequenos atrás dos óculos de aros grossos. Fui direta. Não havia tempo para rodeios. Sr. Afonso, meu pai está traindo a minha mãe com a secretária dele, a Marcela. Ele quer o divórcio e está disposto a tudo para deixar minha mãe com o mínimo possível. A xícara de café tremeu na mão dele. Ele fechou os olhos, suspirando. Eu já desconfiava. O jeito que Suzano mudou e a garota, sempre cheia de... Ele está usando o dinheiro da empresa para bancá-la. Continuei, meu coração acelerado. E eu preciso provar.
Preciso que o senhor me ajude a olhar as contas dos últimos 6 meses. Saídas, pagamentos, fornecedores, qualquer coisa que pareça suspeita. Ele me olhou por um longo momento, o conflito estampado em seu rosto. Era um homem correto, e o que eu pedia era arriscado. Isso pode me custar o emprego, menina. E o que o senhor acha que vai acontecer com o seu emprego quando a Marcela se tornar a dona de tudo? Acha que ela vai manter alguém leal a ex por perto? Argumentei. A minha mãe confia no senhor. Eu confio no senhor. Foi o suficiente. Ele concordou em me encontrar à noite, depois que todos saíssem da empresa. Durante 2 semanas, essa se tornou a minha rotina. Eu fingia que ia para a faculdade à noite e encontrava o senhor Afonso na porta dos fundos do escritório. Entrávamos em silêncio, na penumbra, e nos trancávamos na sala dele. Ele me ensinou a ler os balancetes, a cruzar informações de notas fiscais com ordens de pagamento. No início, era frustrante. Tudo parecia estar em ordem. Os gastos do meu pai com cartões corporativos haviam aumentado, mas ele poderia alegar que eram despesas de representação. Ele é esperto, disse o senhor Afonso em uma das noites, esfregando os olhos cansados. Os gastos pessoais ele faz com o dinheiro dele. Não estamos achando nada aqui. Eu estava quase desistindo, sentindo o desespero começar a me sufocar. Mas então me lembrei de algo. Marcela não era apenas uma amante. Ela era secretária executiva. Tinha acesso a senhas, carimbos, assinaturas digitais. Vamos esquecer os gastos dele, eu disse, uma ideia começando a se formar. Vamos focar nos pagamentos que ela autorizou. Pequenos pagamentos, consultorias, fornecedores de material de escritório, serviços de TI. Coisas que passam despercebidas. Foi como acender uma luz num quarto escuro. Começamos a filtrar os pagamentos por autorizador. E ali, o padrão começou a surgir. Dezenas de pagamentos, sempre entre 2 e 5 mil reais, para empresas com nomes genéricos. Soluções digitais ABC, consultoria estratégica Prime. Nomes que ninguém questionaria. Os pagamentos eram sempre feitos em dias que meu pai estava fora, em viagem de negócios ou em longas reuniões externas. Essas empresas não existem, disse o senhor Afonso em uma das noites, esfregando os olhos cansados. Os CNPJs no sistema da Receita Federal. São empresas de fachada. O dinheiro está indo para algum lugar, mas para onde? Para contas de pessoa física. Eu completei, meu sangue gelando. Rastrei as contas bancárias, senhor Afonso. Ele trabalhou em silêncio por quase 1 hora. O único som na sala era o teclar furioso e o zumbido do computador. Finalmente ele se virou para mim, o rosto pálido. Achei. Todos os pagamentos de todas essas empresas falsas caem em uma única conta, uma conta poupança. Ele engoliu seco. A conta não é da Marcela, nem do seu pai. O titular é um homem, um tal de Ricardo Bastos. Meu braço trabalhou rápido, conectando os pontos. Marcela não estava apenas se deixando bancar pelo meu pai. Aquilo era troco. O golpe de verdade era outro. Ela estava usando a confiança e o acesso que meu pai lhe deu para desviar dinheiro da empresa. Mas não para ela, para um terceiro, um amante. Peguei o nome, Ricardo Bastos, e joguei nas redes sociais. Não demorou. Lá estava ele, um rapaz bonito, mais novo que eu, corpo de academia, sorriso de garoto propaganda. E em suas fotos, curtindo e comentando com emojis de coração, estava Marcela. Em uma foto, de 3 meses atrás, ele postou a imagem de uma moto, caríssima. Na legenda, obrigado, meu amor, pelo presente, você é a melhor. O presente, comprado com o dinheiro roubado da minha mãe. A reviravolta era tão doente, tão perversa, que eu precisei me sentar. Marcela não amava o meu pai. Ela estava usando. Ele era o idiota útil, o velho rico que abriu as portas do cofre para que ela roubasse e bancasse a vida de luxo com o verdadeiro namorado. A humilhação que meu pai sentiria seria 1000 vezes pior do que a descoberta de uma simples traição. Temos tudo, sussurrei, olhando para a tela do computador, onde a vida falsa de Marcela estava exposta. Imprima tudo, senhor Afonso. Cada transferência, cada nota fiscal fria. O perfil desse Ricardo
tudo. No dia seguinte, eu não fui ao escritório. Convoquei a reunião na minha casa. Mandei uma mensagem para meu pai dizendo que era urgente, sobre a mamãe. Ele chegou primeiro, impaciente. O que foi agora? Sua mãe teve outra crise? Já disse que vou dar o divórcio, não precisa de tanto drama. Minha mãe desceu as escadas, pálida, mas com uma dignidade inabalável. Ela se sentou no sofá, em silêncio. Não é sobre o divórcio, pai. É sobre a sua namorada, eu disse, colocando uma pasta grossa sobre a mesa de centro. E sobre como ela está fazendo você de idiota. Abri a pasta e espalhei os documentos sobre a mesa. As notas, os extratos, as fotos do Ricardo, os comentários apaixonados de Marcela. Expliquei tudo, calmamente. Cada passo do golpe. O rosto do meu pai foi passando da arrogância para a confusão. Da confusão para a negação e, finalmente, para a mais pura e absoluta humilhação. Ele pegou um dos extratos, os olhos fixos nos números, no nome do beneficiário, viu os ombros dele caírem. O homem poderoso, o rei do seu castelo, desmoronou diante dos meus olhos. Não pode ser, ele murmurou, balançando a cabeça. Ela me ama. Ela disse o que você queria ouvir enquanto limpava as contas da sua empresa pelas suas costas. Eu disparei, sem piedade. Você não foi o grande amor da vida dela, pai. Você foi o caixa eletrônico. Minha mãe, que até então estava em silêncio, apenas observando, se levantou. Ela olhou para o marido desmoronado e, em vez de triunfo, vi uma profunda tristeza em seus olhos. Você trocou tudo isso, Suzano. Ela disse, a voz firme, mas cheia de dor. Você jogou 30 anos da nossa vida no lixo por uma mentira, por uma garota que ria de você pelas suas costas. Naquele momento, eu peguei o telefone e liguei para a polícia. Denunciei o desvio, a fraude, dei o nome completo de Marcela e o endereço do escritório. Meu pai não tentou me impedir. Ele apenas ficou ali, sentado, olhando para as provas da sua própria estupidez. A vingança aconteceu mais rápido do que eu esperava. A polícia chegou no escritório em menos de 1 hora. Prenderam Marcela em flagrante na sua mesa, ainda com o sorriso de quem não sabia o que a esperava. O amante dela, o Ricardo, foi pego no aeroporto com 2 malas cheias e uma passagem só de ida, para a Europa. Ele ia fugir com todo o dinheiro e deixá-la para trás. Na delegacia, confrontados, eles se acusaram, revelando a extensão do golpe. Ela, a grande manipuladora, tinha sido enganada pelo homem por quem roubou. A ironia era quase poética. Eu não sentia a alegria que achei que sentiria. Vendo meu pai destruído e sabendo que Marcela estava atrás das grades, senti apenas um vazio gelado. Eu tinha vencido, tinha desmascarado a traidora. Mas o preço foi a destruição completa de qualquer ilusão que eu ainda tinha sobre a minha família. A guerra tinha acabado, mas todos nós saímos feridos dos escombros. O silêncio que se instalou em nossa casa nos dias seguintes era diferente de qualquer outro. Não era o silêncio pesado e triste de antes, carregado de segredos e dor. Era um silêncio vazio, oco, como o de um campo de batalha depois que a poeira assenta. Meu pai se trancou no escritório de casa. Eu não ouvia, apenas ouvia seus passos arrastados no andar de cima e às vezes o som de vidro tinlando. Ele não era mais o homem arrogante e cheio de vida. Era um fantasma assombrando a própria casa, um rei destronado e humilhado, não por um inimigo, mas pela própria cegueira. O divórcio que ele tanto quis veio de forma melancolicamente pacífica. A reunião com os advogados, que eu imaginei que seria um banho de sangue, foi um funeral. Meu pai sentou-se à mesa encolhido em seu terno caro, que agora parecia grande demais para ele. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Os advogados da minha mãe apresentaram os termos do acordo. Era um acordo justo, que dividia a empresa e os bens igualmente, exatamente como deveria ter sido desde o início.
O advogado do meu pai começou a gesticular, a preparar um contra-argumento. Mas Suzano levantou a mão, um gesto cansado, que calou o homem instantaneamente. Ela pode ficar com a casa, ele disse, a voz rouca, sem olhar para ninguém. Eu não quero a casa. Minha mãe, sentada ao meu lado, reta e digna, falou pela primeira vez. A casa é nossa, Suzano, mas eu aceito. Será melhor assim. Ele não discutiu, não lutou. Apenas pegou a caneta e assinou cada papel que colocaram na sua frente. Cada assinatura era um prego no caixão do seu casamento, do seu orgulho, da vida que ele implodiu. Quando tudo terminou, ele se levantou, olhou para minha mãe por um instante e eu vi em seus olhos um oceano de arrependimento. Havia uma pergunta ali, um pedido mudo de perdão, mas era tarde demais. A porta para isso havia sido fechada, trancada e a chave jogada fora. Ele saiu da sala sem dizer uma palavra, deixando para trás 30 anos de história em uma pilha de papel timbrado. Nas semanas seguintes, enquanto meu pai se mudava para um apartamento frio e impessoal no centro da cidade, minha mãe começou a florescer. Foi um processo lento, quase imperceptível no começo. Um dia, eu acordei com o cheiro de café fresco e o som de música vindo da cozinha. Era a sua rádio favorita, a que ela não ouvia há meses. Encontrei-a dançando suavemente enquanto preparava o café da manhã, um sorriso genuíno no rosto. Um sorriso que eu não via há tanto tempo que a visão me fez parar no batente da porta, o coração apertado de emoção. Ela voltou a cuidar do seu jardim. As rosas, antes murchas e negligenciadas, receberam água, adubo e carinho. Em pouco tempo, explodiram em cores, mais vibrantes do que nunca. Era uma metáfora perfeita para ela. Livre do veneno que a estava matando aos poucos, ela estava voltando à vida. Começou a sair com as amigas que havia se afastado, a frequentar o clube, a fazer aulas de pintura. A casa, antes um lugar de tristeza, encheu-se de risadas e de cheiro de tinta fresca. Ela também assumiu as rédeas da empresa. Com o senhor Afonso ao seu lado, ela liderou o processo de recuperação após o escândalo da fraude. Contratou uma auditoria completa, reestruturou departamentos e, mais importante, reconquistou a confiança dos funcionários. Ela não era a esposa do chefe. Ela era a chefe, forte, competente e respeitada. Vê-la em ação, comandando reuniões, tomando decisões difíceis, me encheu de um orgulho que mal cabia em mim. Ela não era mais uma vítima. Era uma sobrevivente, uma rainha que tinha reconquistado seu trono. Meu pai, por outro lado, definhava. Ele me ligava de vez em quando com desculpas esfarrapadas, perguntando sobre algum documento antigo ou um objeto que esqueceu. Mas eu sabia que ele só queria uma ponte para a vida que ele perdeu. Como está sua mãe? Ele perguntou em uma dessas ligações, a voz hesitante. Ela está ótima, respondi, e a simplicidade da verdade era a coisa mais poderosa que eu poderia dizer. Está indo para a praia com as amigas neste fim de semana. Fechou um contrato novo, importante, na segunda-feira. O jardim nunca esteve tão bonito. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu podia quase ouvir o som do seu arrependimento. Ah, que bom. Diga a ela que fico feliz. Mas não era a felicidade que eu ouvia na sua voz. Era a dor aguda da perda. Não a perda de uma mulher submissa, mas da perda de uma parceira extraordinária que ele só foi capaz de enxergar de verdade quando ela já não estava mais lá. Ele não sentia a falta da mulher triste e calada dos últimos meses. Ele sentia a falta da caridade que ele destruiu, a mulher vibrante, inteligente e cheia de vida. A mesma mulher que agora estava ressurgindo das cinzas, mas não para ele. Um dia, eu a vi em um café, rindo com um grupo de amigas. Ela usava um vestido colorido e o seu cabelo estava mais claro. Parecia leve, feliz. Do outro lado da rua, parado ao lado do seu carro, meu pai a observava.
Ele não estava com raiva. Estava com o olhar de um homem que vê uma obra de arte em um museu. Algo lindo e inalcançável, que ele um dia possuiu e, por estupidez, deixou escapar por entre os dedos. Ele entrou no carro e foi embora. E eu tive a certeza de que aquela imagem, a imagem da mulher maravilhosa que ele perdeu, o assombraria para sempre. Naquela noite, eu e minha mãe jantamos juntas no jardim, sob um céu estrelado. As luzes suaves iluminavam as rosas que ela cuidou com tanto amor. Ela me contou sobre seus planos de expandir a empresa, de viajar, de talvez até aprender um novo idioma. Seus olhos brilhavam com possibilidades, com futuro. Sabe, filha, ela disse, pegando minha mão sobre a mesa, por muito tempo eu achei que a minha felicidade dependia do seu pai, que o meu valor estava em ser a esposa dele. A dor da traição foi terrível, mas a maior dor foi perceber que eu tinha me perdido de mim mesma. Ela apertou minha mão. Você me ajudou a me reencontrar. Você foi a minha força quando eu não tinha nenhuma. A vingança que você buscou, no fim, não foi sobre punir o seu pai ou a Marcela. Foi sobre me libertar. E por isso, eu seria eternamente grata. As lágrimas que vieram aos meus olhos desta vez não eram de dor ou de raiva. Eram de alívio, de amor, de uma profunda paz. A vingança emocional que eu tanto desejei se concretizou, mas não da forma que eu esperava. O resultado final não foi a destruição dele, mas a reconstrução dela. E ver minha mãe ali inteira, radiante e finalmente livre foi a maior vitória de todas. O passado era uma cicatriz, mas o futuro era um jardim inteiro, esperando para ser cultivado. E pela primeira vez em muito tempo, tínhamos todo o tempo do mundo.